Olá, tudo bem? Daqui Regis Rico e esse é um conteúdo bem impactante na questão da comunicação. Então, é um conteúdo aqui sobre comunicação. Você quer se comunicar melhor? Eu vou te passar um conteúdo bem rico, né? Então, a minha pergunta: você quer transformar a vida de pessoas? Quer influenciar as pessoas com uma mensagem poderosa? Então, se a sua intenção é isso, eu quero que você fique comigo aqui. Bom, mesmo que você seja um PhD em comunicação, o que você conhece é apenas 7% do seu poder de verdadeiramente trazer influência, influenciar as pessoas. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz aquilo que você diz, né? Então, só para você entender, 55% da sua linguagem é fisiologia. E também tudo aquilo que a outra pessoa pode perceber, pode notar. É a sua linguagem corporal e tudo que está no contexto visual, ok? 55%. O tom de voz representa os outros 38% da comunicação, ou seja, uma parcela também importante. O tom de voz tem que conectar, tem que passar serenidade e confiança. E aquilo que você diz, ou seja, as palavras, a parte verbal, representa 7%. Eu quero que você entenda que não é porque representa 7% que não é importante. Eu gosto de usar um exemplo do sal na comida. Quantos por cento representa o sal num prato de comida? 3%? 4%? Entretanto, se faltar esse ingrediente no seu prato, você vai recusar. E se ele tiver em excesso, o dobro do que era para ter, você também vai recusar porque você não vai conseguir comer de tão salgada que vai ficar. E as palavras são exatamente isso, elas são importantes, tem que estar na medida exata, entretanto, o mais importante é aquilo que eu consigo observar, né? Visual, fisiologia, 55%, e o tom de voz. Então, para você que quer se tornar um orador de sucesso, tenha isso em mente. Você que quer ter uma comunicação mais persuasiva, tenha isso em mente, é um dado bastante interessante. Isso. E por que ter uma comunicação de alto impacto? Pessoas que se comunicam bem conseguem ter melhores resultados. Pessoas que comunicam bem podem mudar o mundo, né? Vamos pegar aqui Gandhi, Martin Luther King, Steve Jobs, Anthony Robbins, entre outros. O que eles têm em comum? A capacidade de transmitir ideias com muita convicção e de engajar os seus ouvintes. E isso é importante, seja num relacionamento, seja na família, seja na parte profissional, social. Sempre a comunicação é muito importante. Saber vender o que você está falando é muito importante, né? E quais são os componentes disso para ficar mais claro para você? Primeiro, você tem que ter um entusiasmo, ou seja, existe uma grande diferença entre uma oratória de alto impacto e uma oratória apenas informativa. Tem diferença. A oratória de alto impacto, ela provoca durante a ministração daquilo que você está falando mudanças de estados emocionais, porque conforme a informação produz um estado emocional e não é algo meramente informativo. Ok? Então a linguagem ela tem que ser algo que transmite para você emoções, tem que ter alto impacto, entusiasmo, energia na sua fala. Ou seja, quando eu digo energia na sua fala, estou falando de tom de voz. O tom, o ritmo e a velocidade da sua voz, eles vão te auxiliar a manter aquelas pessoas que estão recebendo a sua comunicação mais atenta ao conteúdo. Então você pode fazer alternações sutis ou drásticas, dependendo aí da demanda da mensagem. Ou seja, você vai falar de uma situação em que tem mais emoção, você pode elevar a voz ou você pode diminuir. Essas alterações vão prendendo a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Isso chama-se tecnicamente como marcação analógica.
A marcação analógica diz respeito principalmente às pausas dadas durante a comunicação, em determinados momentos da mensagem. Olha que interessante. Marcação analógica. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou contar uma história, uma frase, e vai ficar bem fácil de você entender. Então vamos lá. Eu fui na padaria quando de repente passou um carro em alta velocidade. Ou seja, eu, para dar ênfase ao carro que passou em alta velocidade, eu fiz pausas na minha voz, eu fiz marcações analógicas. Então, na sua comunicação, seja uma oratória para grupo, seja uma oratória persuasiva de 1 a 1, tenha marcação analógica. Tem um outro termo que eu gosto de chamar de embalar para presente. É você vender a ideia antes mesmo de você transmiti-la. Então, um bom comunicador tem a consciência de que o interesse do público é resultado. Portanto, falar muito apenas sobre as características é perda de tempo. Ou seja, tem que embalar, trazer os ganhos. Vou dar um exemplo para você aqui, olha. Vamos imaginar uma bateria. Bateria. E aí você pode falar que a característica é que ela é super potente. Qual que é o benefício de ser super potente? Que a bateria dura até 8 horas. Então, essas duas informações são importantes. Mas qual que é a ênfase, o ênfase da sua comunicação? Você colocar assim, ó, você pode voar de São Francisco até Tóquio assistindo seus vídeos sem se preocupar com a bateria. Olha que interessante, olha como que isso pode fazer diferença na sua vida, você focar no resultado final. Imagina quantos ganhos isso vai trazer na sua comunicação. Isso é absolutamente fantástico. Outra coisa nós chamamos de MCs RI. Estou me referindo agora a carisma, fisionomia, fisiologia. Quer dizer o seguinte, movimentos corporais correspondentes às suas representações internas. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho complicado agora, mas os MCs RI significa os seus movimentos corporais, que são muito importantes, representam aí 55% da sua comunicação, correspondente às suas representações internas, ou seja, carisma, fisionomia, fisiologia são características que devem estar sempre concluentes. Olha que interessante, a sua comunicação. Ou seja, se você está falando de uma notícia que é de alegria, que é de felicidade, então a sua fisiologia, fisionomia deve acompanhar. Então você deve falar sorrindo, porque você está falando de felicidade. E não falar, olha, hoje eu estou muito feliz, e não ter nenhuma expressão que demonstre felicidade. Aí a sua comunicação ficará inconcluente, menos convincente, menos persuasiva. Então, muitos comunicadores falam com a boca, porém o seu corpo também fala, né? E muito ruim quando o teu corpo está falando exatamente o contrário ao que a tua boca está falando, gera incongruência. E as incongruências, então, das MCs RIs provocam o quê? Falta de interesse dos ouvintes, falta de credibilidade naquele que está transmitindo a informação, e demonstra que a pessoa não está falando, o que ela está falando não é exatamente aquilo, não é muito bem aquilo, ok? É isso que eu quero que você entenda. Na sua comunicação, aqui eu gosto de chamar de arquétipos. Tem 4 arquétipos principais. O arquétipo do curador, que é uma fala que procura trazer conforto, afeto na maneira de falar, carinho. Mestre, que é uma maneira que você quer transmitir autoridade, conhecimento. Visionário, que é quando a fala, naquele momento, se propõe a fazer a pessoa enxergar algo além, algo que não está palpável agora, mas que pode acontecer e fazer ela acreditar naquilo. E a fala também pode ter o arquétipo do guerreiro, que visa trazer empoderamento, força, fazer a pessoa acreditar. Então, preste atenção. Curador, aquele que
traz afeto, carinho. Mestre é aquele que traz credibilidade, autoridade. Visionário, que faz você acreditar em algo que não está presente no momento, mas que é algo grandioso, num sonho do futuro. E guerreiro, aquela oratória que se propõe a trazer empoderamento, a trazer força. E esses usos do arquétipo na sua comunicação, seja na sua casa, seja no seu trabalho, de maneira assertiva, vai fazer você chegar no coração das pessoas, falar diretamente no inconsciente. É uma comunicação que cativa. Conhecer e dominar arquétipos do curador, do mestre, visionário, guerreiro, aumenta demais a sua persuasão e influência, além de sempre prender a atenção das pessoas. Então, é indispensável, quando se tem a intenção de gerar emoção e conexão com a pessoa que você está falando, você utilizar esses arquétipos. É indispensável. Se você quer gerar engajamento no seu liderado, se você quer educar melhor os seus filhos, transmitindo valores, transmitindo, enfim, coisas boas, é indispensável você dominar esses arquétipos. Agora, outra coisa que tem na comunicação é você se manter fiel ao que você primeiramente quis trazer, você não perder a objetividade. Muitas pessoas, durante a ministração de algum conteúdo ou de uma conversa, elas se perdem nos próprias conversas. Ela começa com a intenção de falar algo e no meio da conversa ela se perde, no meio da ministração se perde. E aí isso dá um indicativo que você não é objetivo, que você é prolixo. Se você está palestrando ou fazendo uma reunião, vai dar um indicativo que você não se planejou. Então, é muito importante que você mantenha objetividade e coerência nas suas explicações, naquilo que você está falando, sobre todos os aspectos. Então, isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Uma forma muito mais simples de testar sua clareza objetiva do seu conteúdo é você palestrar para um público extremamente simples e investigar o seu grau de compreensão. Ou seja, a sua comunicação é boa quando uma pessoa simples consegue entender independentemente do conteúdo que está sendo ministrado. Você usa tão bem. Agora, o próximo tema que eu vou colocar aqui, metáforas e histórias para explicar o que você está falando, que mesmo uma pessoa com um grau de instrução abaixo, ela vai conseguir entender perfeitamente. E metáforas e histórias, todo mundo que é practitioner em PNL sabe disso, que o uso de metáforas e histórias transmitem ensinamentos e elucidam pontos muito complexos. E de uma forma lúdica e muito agradável, né? Talvez você já me ouviu contar, por exemplo, a história de Fátima. Se não ouviu, em algum momento você vai me ouvir contar. Estou sempre contando ela. Ela ilustra, por exemplo, que tudo que acontece conosco acontece para nos deixar mais forte. Entretanto, quando eu digo isso após eu contar a metáfora, o entendimento fica perfeito, porque toda a história de Fátima traz esse entendimento e faz as pessoas se conectar. Então, preste atenção nesse ponto, utilize-se metáforas, histórias, analogias. O maior mestre de todos os tempos, Jesus Cristo, era muito habilidoso nesse sentido. Ele sabia o poder de fazer uma boa analogia, uma boa metáfora, o quanto isso facilitava o entendimento, independente do grau de instrução daquele que está ouvindo a mensagem. Outra coisa que você tem que desenvolver é empatia com o grupo, ou seja, identificação com o grupo que você está falando. Nós chamamos isso tecnicamente na PNL de rapport. Ser hábil em desenvolver um rapport, ou seja, em criar identificação. Por isso que a história é muito importante, porque quando você conta muitas vezes a sua própria história, você se coloca como um ser humano, como aquela pessoa que está te ouvindo. Você mostra que também você tem fragilidades, que também você tem pontos de melhoria, que também provavelmente você já passou por aquilo. E aí, quando você vai trazer o ensinamento, a informação, o entendimento que você quer, aquela pessoa já está aberta, porque ela está identificada com a mensagem e com o mensageiro. Ou seja, você está
conectou, que nós tecnicamente chamamos de rapport. Grave bem essa palavra aí, R-A-P-P-O-R-T, rapport. Pesquise e mergulhe no rapport, que isso vai com certeza te ajudar bastante. Eu tenho certeza absoluta que vai trazer ganhos muito positivos em todas as áreas da sua vida. Relacionamento vai melhorar muito, parte financeira, tudo melhora quando você é habilidoso no rapport, porque ter rapport faz a diferença nos negócios, na vida profissional, na liderança, na vida pessoal. Bom, outra coisa importante é você entender que 55% do seu poder de influenciar pessoas está no não verbal. Então fique muito atento ao movimento de suas mãos, ao movimento do seu corpo e utilize esse movimento corporal para te auxiliar na passagem dessa mensagem, ok? E é isso que eu tenho para passar por enquanto para você. Se você gostou, se você se interessou, fique atento que eu vou mandando mais conteúdos. Mas esse conteúdo que eu já mandei para você agora já é suficiente para você se tornar um comunicador muito mais persuasivo, influente e uma pessoa muito mais capaz de conseguir vender suas ideias, seus projetos e seus conceitos, tá bom? Forte abraço e eu fico por aqui.